A informação que nos define, contida em cada uma das nossas células, está sob um ataque constante. E o mais curioso é que o próprio ambiente que nos sustenta é também uma ameaça contínua. Coisas do nosso dia a dia, a luz do sol, o oxigênio que respiramos e até a água representam um perigo extremo para o nosso DNA. Isso sem nem falar da radiação e de tantas outras ameaças químicas. Para se ter uma ideia da dimensão disso, imagine que, todos os dias, em apenas uma célula, o código genético pode sofrer cerca de 10.000 perdas de suas letras. 10.000. E não para por aí. Soma isso dezenas de milhares de quebras de fita simples. E, novamente, isso acontece todos os dias. Esse bombardeio de danos continua com os danos por oxidação e, o que é ainda mais perigoso, as quebras de fita dupla, que são extremamente graves. E é importante lembrar, tudo isso está acontecendo simultaneamente dentro de uma única célula. Existe uma analogia muito boa para isso. É como se o nosso DNA fosse uma biblioteca de informações valiosíssimas que está constantemente pegando fogo. Mas, ao mesmo tempo, um verdadeiro exército de bibliotecários moleculares trabalha incansavelmente para apagar as chamas e reescrever a informação que foi perdida. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque isso levanta uma questão fundamental. Como é que moléculas que não pensam conseguem executar tarefas tão complexas como detectar e reparar danos com uma precisão cirúrgica? Bem, um desses sistemas, que é um dos mais simples e, ao mesmo tempo, um dos mais vitais, é o chamado reparo por excisão de base, ou BER. O processo é basicamente uma cirurgia em escala submicroscópica. É uma coreografia perfeita. Primeiro, uma enzima escaneia e remove a letra danificada. Logo depois, outra detecta o espaço vazio e quebra a fita. Uma terceira enzima corta o segmento vazio. Em seguida, uma quarta insere a letra correta. E, para finalizar, uma quinta máquina vem e solda a peça nova no lugar, concluindo o reparo. Agora, o ponto mais impressionante é que todo esse reparo super complexo acontece enquanto a célula continua com todas as suas outras funções. Ela não para fazer o conserto. É o equivalente a tentar consertar um motor de carro com ele em pleno funcionamento. E é justamente essa complexidade toda que é absolutamente necessária para a vida, que nos apresenta um paradoxo profundo, um verdadeiro quebra-cabeça sobre a origem da vida. Nas bactérias, por exemplo, as instruções para construir apenas aquelas 5 enzimas de reparo do sistema BER que vimos exigem mais de 8.000 letras de informação de DNA. E como o cientista Manfred Eigen bem observou, isso cria um paradoxo. A informação necessária para criar os mecanismos de reparo é muito maior do que a quantidade de informação que conseguiria se acumular em primeiro lugar sem que esses mecanismos já estivessem lá para protegê-la. Ou seja, é o clássico problema do ovo e da galinha, só que no nível do início da vida. O que veio primeiro? A informação genética complexa ou o sistema complexo necessário para reparar e proteger essa informação? Como esse ciclo poderia ter começado? E a teoria de que a vida começou com RNA em vez de DNA, na verdade só complica ainda mais esse problema. O RNA é muito mais frágil, se danifica com mais facilidade. Portanto, ele precisaria de sistemas de reparo ainda mais sofisticados desde o princípio. E essa necessidade de reparo constante não se limita à biblioteca de DNA. Ela também é crítica nos centros de fabricação da célula. Estamos falando do ribossomo. Ele funciona como a fábrica central da célula, lendo as instruções do RNA para construir as nanomáquinas essenciais para a vida. Mas, como qualquer linha de montagem, essa também pode ter falhas. Um problema muito comum acontece quando o RNA fica preso dentro do ribossomo. Isso paralisa toda a produção. E não é algo raro, pelo contrário. É tão frequente que, se não houvesse um sistema de reparo, todos os ribossomos de uma célula ficariam obstruídos antes mesmo que ela conseguisse se replicar. Para consertar isso, a vida requer um processo com várias etapas. Existem máquinas que detectam o erro, outras que marcam a proteína defeituosa para a destruição, e depois vêm as serras elétricas moleculares, que desmontam tanto a proteína quanto o RNA defeituoso. Uma verdadeira equipe de limpeza. E a escala desse sistema de controle de qualidade é impressionante. Estima-se que 1 em cada 20 máquinas numa célula existe com o único propósito de destruir as outras 19. Ou seja, a destruição e a reciclagem controlada são absolutamente essenciais.
A existência de todos esses sistemas de reparo tão sofisticados desafia a ideia de que a vida poderia ter começado de uma forma muito mais simples. Vamos pensar logicamente. Um sistema de vida mais simples, mais rudimentar, cometeria mais erros, certo? Isso aumentaria a necessidade de mecanismos de reparo e reciclagem ainda mais robustos, não diminuiria. E assim, o dilema central permanece. Como essas máquinas sofisticadas poderiam surgir se para criá-las é preciso mais informação do que conseguiria sobreviver sem elas? E isso nos deixa com uma última reflexão. Esses sistemas parecem operar como se esperassem que os erros fossem acontecer, com mecanismos já previstos para corrigi-los. São qualidades que lembram planejamento e previsão, características que desafiam a ideia de que poderiam ter surgido de forças cegas e sem direção.